Sabe aquela sensação de que a gente trabalha muito, se esforça, mas parece que o resultado financeiro nunca acompanha? Que a gente está meio que estagnado numa rotina que não deixa a gente avançar? Pois é, esta análise aqui vai destilar 7 lições bem práticas, baseadas nas ideias do Raul Sena, para quem já decidiu que está na hora de virar esse jogo. Vamos começar a construir essa ponte juntos. Exatamente esse o sentimento, né? Aquela ansiedade de conseguir enxergar o próximo nível, mas se sentir meio preso sem saber exatamente como chegar lá. Mas olha, essa inquietação não é o problema, não. Na verdade, ela é o ponto de partida, é o combustível que a gente precisa para começar a mudança que vem pela frente. E para transformar essa ansiedade toda em ação, a nossa jornada vai seguir essa estrutura aqui. A gente começa entendendo o dilema da classe média, depois vamos construir a base com disciplina financeira, ligar o motor para expandir a renda, traçar uma estratégia de longo prazo, resumir tudo e fechar com uma reflexão final. Então, esse é o dilema central, estar ali, no meio do caminho. Não é uma luta pela sobrevivência, felizmente, mas a verdadeira liberdade financeira ainda parece algo muito distante, quase uma miragem. É aquela sensação de ter o suficiente para viver de forma confortável, mas não o bastante para ser realmente livre. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente aqui é essa: como é que se transforma a rotina num projeto ativo de construção de patrimônio? As lições que vêm a seguir são basicamente um mapa para essa construção. Olha, toda grande construção precisa começar com uma base muito sólida. Então, antes mesmo de pensar em acelerar, a gente precisa organizar a casa. E é nesse ponto que a disciplina financeira se torna a nossa ferramenta mais importante de todas. A primeira lição já é uma inversão completa de mentalidade. A maioria das pessoas paga todas as contas e, se sobrar alguma coisa, aí sim investe. O caminho para sair do lugar é justamente o contrário. O investimento não é o que sobra, ele é a primeira e mais importante conta a se pagar. É uma conta para si mesmo. E qual seria o valor dessa conta? Bom, a meta é ousada, mas ela é transformadora: 25% da renda líquida. Eu sei, pode parecer muito, mas é esse percentual que realmente encurta o caminho para a independência financeira. E por que 25%? Simplesmente por causa do poder dos juros compostos. No comecinho, o progresso parece lento, eu sei, mas dá uma olhada nessa linha do tempo. Em 5 anos, os ganhos já são bem relevantes. O ponto mágico mesmo, a virada de chave, acontece lá pelos 15 anos. É quando o dinheiro começa a trabalhar mais do que a própria pessoa. A bola de neve vira uma avalanche. Ok, 25% foram investidos. E os 75% que sobraram? Isso não é sobre viver com privação, tá? É sobre gastar com intenção, garantindo que o presente seja tão bom quanto o futuro que a gente está construindo. E esse gráfico aqui mostra exatamente como fazer isso. 30% para custos fixos, os 25% da liberdade financeira já estão garantidos, o resto é dividido de forma inteligente. 15% para conforto, mais 15% para metas, tipo uma viagem, 10% para prazeres e, um ponto crucial aqui, 5% para conhecimento. É um plano para viver bem hoje, enquanto se constrói o amanhã. Bom, com a casa em ordem, chegou a hora de passar da defesa para o ataque. Gerenciar bem o dinheiro é fundamental, claro, mas para acelerar de verdade, a gente precisa criar um motor que gere mais renda. Essa ideia aqui é muito poderosa. Todo mundo fala em diversificar investimentos, mas a verdadeira virada de chave é diversificar o nosso ativo mais valioso de todos, o tempo. Sair da classe média raramente acontece como uma única fonte de renda. A expressão é provocadora, mas a ideia é muito clara. Seja um pouco infiel à sua carreira principal. Dedicar uma pequena parte do tempo a projetos paralelos pode não só gerar uma renda extra, mas também abrir portas para novas paixões e oportunidades que nem se imaginava. E para que esses projetos paralelos e a carreira principal também decolem de verdade, existe uma habilidade que é um verdadeiro acelerador. É uma habilidade que muita gente até odeia, mas que literalmente constrói impérios. Qual será que é? Exatamente, saber vender. Vender um produto, uma ideia, um projeto, ou a si mesmo. Não importa o quão bom alguém seja tecnicamente, é a capacidade de comunicar valor que transforma conhecimento em resultado financeiro de verdade. Bom, já temos a base organizada e o nosso motor ligado. Agora, a gente precisa de uma estratégia para que essa jornada seja sustentável e, principalmente, à prova de imprevistos. É hora de pensar no longo prazo. E a primeira linha de defesa estratégica é essa aqui. Um único imprevisto, um problema de saúde, uma demissão, pode derrubar anos de progresso.
A reserva de emergência não é dinheiro parado, de jeito nenhum. Ela é o alicerce que impede que a casa desmorone na primeira tempestade que aparecer. E o processo é bem simples. Primeiro, calcule a meta, no mínimo 6 meses do seu custo de vida total. Segundo, e mais importante, a construção dessa reserva é a prioridade número 1. Ela vem antes de qualquer outro investimento mais arriscado, sem negociação. A sexta lição é sobre inteligência estratégica. Aprender a surfar a onda em vez de lutar contra a maré. Tentar abrir um negócio em uma recessão profunda, por exemplo, é lutar contra a maré. O movimento inteligente é identificar a direção da onda, seja uma crise que pede soluções mais baratas ou uma revolução tecnológica como a da inteligência artificial, e usar essa força a seu favor. E isso nos leva à sétima e última lição, que é resumida perfeitamente nesta citação. O foco não é um sonho vago, mas o que se está construindo hoje, tijolo por tijolo, para nos levar ao próximo nível. É sobre ter um planejamento intencional. Muito bem, passamos pela base, pelo motor e pela estratégia. Agora vamos juntar todas as peças e transformar isso tudo num plano de ação bem concreto. Aqui está o plano de ação, as 7 lições essenciais, como se fosse um checklist para a transformação financeira. Cada ponto desses se conecta com o outro, criando um sistema poderoso para construir uma vida com mais liberdade. E para fechar, uma última reflexão. Porque depois de todas as ferramentas e estratégias, no fim das contas, tudo se resume a uma única pergunta. Talvez a pergunta mais importante que se pode fazer hoje. O planejamento de hoje está construindo a vida que se deseja ter daqui a 5 anos? Pense nisso. As ações do dia a dia estão alinhadas com essa visão de futuro? Ou elas estão apenas mantendo a rotina de sempre? A resposta honesta para essa pergunta é o verdadeiro começo da jornada para deixar a classe média para trás.